Ó, rapidamente, eu vou só mencionar que a manchete principal do UOL virou, é uma notícia nova. Dias Toffoli pediu para que a Polícia Federal envie ao Supremo Tribunal Federal os dados dos celulares de Vorcaro. Esse foi um pedido feito hoje pelo ministro Dias Toffoli, reportagem da Dani Lima, inclusive. Ela apurou isso logo que ela saiu aqui do Ao Vivo. O ministro do STF, Dias Toffoli, deu ordem hoje para que o órgão, a Polícia Federal, encaminhe ao Supremo a íntegra do conteúdo dos aparelhos e mídias apreendidos na Operação Compliance Zero. Segundo pessoas que acompanham o caso, o ministro ressaltou que todo o material deveria ser remetido imediatamente ao Supremo. Toffoli, com essa ordem, sinaliza que pretende permanecer no comando das apurações. Na prática, o ministro, aí, de certa maneira, está até dobrando a aposta, como diz aqui a Dani Lima, nessa apuração. Nós já estamos em contato, daqui a pouquinho a gente repercute isso, mas já podemos até repercutir isso com ele mesmo, que já está conosco aqui. A gente convidou a participar conosco aqui o senador Alessandro Vieira, que é da Comissão de Assuntos Econômicos também do Senado. Ele é relator da CPI do crime organizado e ele pode também nos ajudar, porque também é jurista, a entender esse caso envolvendo Dias Toffoli. Olá, senador, bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Bom dia, prazer falar com você. Vamos lá, senador. Esse caso todo, tudo que saiu até agora relacionado a Dias Toffoli, o que chama a sua atenção? Qual é a encrenca com ele neste momento? Veja, como diz aquele ditado popular, né? Tem orelha de porco, focinho de porco, rabo de porco. É bem provável que seja porco, mas a gente tem que aguardar a foto do porco, o DNA do porco, para ter certeza, porque a gente está lidando com figuras extremamente poderosas e com cifras que são bilionárias. Mas o fato é, e a gente já pediu através da CPI de crime organizado, a quebra do sigilo dessa empresa vinculada aos irmãos do ministro Dias Toffoli. A gente fez isso antes dessa notícia surgir, porque a gente já tinha pedido de outras figuras jurídicas vinculadas a essas mesmas pessoas. Qual é o fato que estamos investigando? É o fato de que um grupo econômico poderosíssimo cometia crimes, na minha visão, com estruturação típica de crime organizado, Banco Master, uma pirâmide financeira, e essa pirâmide só prosperou porque tinha infiltração através da corrupção nos poderes da República. E acredito que na próxima semana, a semana depois do Carnaval, a gente vai levar a voto, o presidente Fabiano Contarato confirmou que vai levar a voto os requerimentos, para quem tem acesso, para quem quer o sigilo, tem acesso aos dados, e aí sim a gente possa identificar com clareza se o porco é porco mesmo. Eu queria... Pode ir, Mônica. Estava esperando alguém ir, senão eu ia com a outra. Vai lá, Mônica, vai lá. Não, eu queria fazer uma pergunta, duas perguntas, que eu sei, a quebra do sigilo de que especificamente vocês estão pedindo? E, senador, dado o fato de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, lá no Amapá, houve uma operação da Polícia Federal, que investigando aplicações da Previdência do Amapá no Banco Master, e que no centro dessa operação estava um presidente do Rio Previdência, não, do Amapá, da Previdência do Amapá, que foi tesoureiro da campanha do senador Davi Alcolumbre. Você acha que o presidente do Senado está com vontade de que essas investigações avancem? Há colaboração por parte dele? Ou ele está rateando? Como é que está o senador, que é tão importante, o presidente do Senado, não por ele ser ou não de uma CPI, integrar ou não, mas por ter amplo apoio, né, na casa? E poder influenciar os rumos de uma CPI, inclusive. Eu não conversei com o presidente Davi Alcolumbre sobre o tema. Não fiz isso quando pedi a instauração da CPI, não fiz isso quando apresentei os requerimentos e não pretendo fazer especificamente por esses dias. Como eu disse, é um escândalo de dimensões oceânicas, né? São valores muito altos, uma infiltração aparentemente muito profunda nos três poderes. Então, a gente tem que fazer uma apuração que seja criteriosa, em apoio, em paralelo com apurações que estão andando por parte da Polícia Federal e do Ministério Público. A gente percebe especificamente na seara, na infiltração, possível infiltração no judiciário, uma resistência muito maior, porque é inédito, né? A gente nunca conseguiu fazer isso e agora estamos próximos de conseguir fazer isso. E sempre com muita tranquilidade, porque se não tiver nada ilegal, mesmo que seja imoral, flagrantemente imoral, não sendo ilegal,
as nossas possibilidades são pequenas de avançar. Mas se ele constatar alguma ilegalidade, e é possível, sim, que constatemos ilegalidades graves, a gente vai avançar nesse caso. E acho que, por mais que a vontade política de muitos seja por um acordão, a gente tem sempre que lembrar que estamos no ano eleitoral e essa votação em específico, que é a votação de requerimentos da CPI, é uma votação aberta. Então, acho que a gente vai ter uma notícia bem interessante, eu espero, a aprovação dos requerimentos na próxima semana. Vai lá, senador, Josias. esse assunto tende a virar, como tudo neste ano, matéria-prima eleitoral, né? Isso vai certamente ser discutido durante a campanha. Eu queria ver se conseguia rememorar consigo um episódio que aconteceu no Senado. O senhor foi signatário, propôs uma CPI que foi batizada de CPI da toga, que visava elucidar relações impróprias de ministros do Supremo com possíveis clientes do Supremo, atitudes indevidas de ministros. Isso não prosperou. Por que não prosperou? Há uma vinculação com o episódio que nós estamos vendo agora. Há interesses demais contra esse tipo de investigação? Josias, lá em fevereiro de 19, eu apresento o pedido de CPI. Imediatamente, o presidente da Casa da Suprema Corte era Dias Toffoli. Ele encaminha para o meu gabinete uma ajuda de ordem pedindo a lista dos subscritores. Ele não queria o conteúdo da representação, ele queria apenas a lista dos subscritores. E aí você passa a uma pressão, um processo de pressão violenta em cima dos senadores e senadoras. Ao final disso, a gente teve a manutenção das assinaturas. Eles não conseguiram retirar as assinaturas. Quem fez pressão? Os integrantes do Supremo Tribunal Federal e o próprio presidente da República à época, Jair Bolsonaro. Quem fala isso não é o Alessandro. Quem fala isso falou na tribuna, está gravado, está filmado, foi o falecido Major Olímpio, a ex-senadora Selma, a atual senadora Soraya Tronic. E, no final disso tudo, o Davi Alcolumbre faz uma manobra inédita. Ele não consegue engavetar a CPI de pronto, ele encaminha a CPI para a CCJ, e na CCJ você tem um acordão que envolve PT, envolve bolsonarismo, envolve Centrão, e se aprova um relatório do senador aqui de Sergipe, senador Rogério Carvalho, do PT, que dizia basicamente que o Senado não poderia investigar alguns daqueles fatos. Naquela época eu estava contando, se não me engano, 12 fatos concretos. E ele diz no parecer, olha, alguns desses fatos não podem ser objeto de CPI, porque dizem respeito a mérito de decisões, mas ele não diz quais são, e não diz o que fazer com os outros fatos que poderiam ser objeto. E aí ficou pendente de recurso para plenário, e o Davi Alcolumbre nunca colocou isso no plenário. Agora, quando a gente volta a essa mesma circunstância, de novo, você tem, e sempre vai ter, quando você está tratando de investigados com esse calibre, você sempre vai ter um lotamento de interesse muito grande. Como eu disse, é muito dinheiro, é muito poder, é uma infiltração muito profunda no Estado, e a gente tem que fazer esse trabalho, porque eu acho que a missão de quem quer um Brasil melhor é fazer esse trabalho, sabendo já, com o aprendizado das outras tentativas, sabendo que isso é passo a passo. Então, o passo da vez é a quebra dos sigilos. A gente apresentou os requerimentos pedindo quebra de sigilos e pedindo também convocações de pessoas que possam, os irmãos do ministro Dias Toffoli, por exemplo, o primo dele, além dos representantes do Banco Márcio, é claro, pessoas que possam esclarecer essa relação. Por que entra dinheiro e sai dinheiro dessa consultoria, dessa empresa, desse fundo, ou sei lá como é que ele denomina, e que isso vai para conta do ministro. E o ministro não se dá por impedido, suspeito ou suspeito, para julgar um caso que envolve quem está pagando a empresa familiar. Senador, Foi escandaloso demais.